A história de Vladimir, o eterno dono da camisa 4 do Corinthians. Vladimir Rodrigues dos Santos nasceu em São Paulo, no dia 29 de agosto de 1954, e desde jovem parecia predestinado a fazer história com a camisa alvinegra. Filho da capital paulista, cresceu apaixonado por futebol e ainda adolescente começou a trilhar seu caminho nas categorias de base do Sport Clube Corinthians Paulista, o clube que marcaria sua vida para sempre. Vladimir chegou ao Corinthians ainda muito jovem, no fim da década de 1960. Passou por todas as divisões de base, sempre se destacando pela seriedade, força física e técnica apurada com a perna esquerda. Atuava inicialmente como zagueiro, mas logo os treinadores perceberam que sua vocação era avançar pelo lado do campo, apoiando o ataque e marcando com firmeza. Nasceu assim o lateral esquerdo moderno, que seria referência por quase 2 décadas. Em 1972, o técnico Duque o chamou para integrar o elenco profissional durante uma excursão à Europa, onde o Corinthians enfrentou clubes como Besiktas, Galatasaray e Olympiacos. Para o garoto de 18 anos, foi um momento inesquecível. Ele ficou impressionado ao ver que em todos os países havia torcedores corintianos os apoiando. Ali percebi a grandeza do clube que eu estava defendendo, recordaria anos depois. Mesmo sem jogar muito naquele ano, Vladimir aproveitou cada treino e viagem para aprender. Sua estreia oficial aconteceu em 5 de junho de 1973, no Pacaembu, contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista. Nervoso, mas confiante, o jovem lateral ajudou o Corinthians a vencer por 3-1 e iniciou uma trajetória que se estenderia por 15 anos. No ano seguinte, sob o comando de Justrich, Vladimir se firmou definitivamente como titular da lateral esquerda. A partir daí, nunca mais saiu da equipe. Sua regularidade impressionava. Entre 1981 e 1983, disputou 161 partidas consecutivas, sem sofrer lesões ou suspensões, um recorde no futebol brasileiro. Com o tempo, tornou-se uma peça fundamental em todas as formações do Corinthians. O grande momento de afirmação veio em 1977, quando o clube encerrou o jejum de 23 anos sem títulos. Naquele histórico Campeonato Paulista, Vladimir foi um dos líderes em campo. Na final contra a Ponte Preta, teve papel decisivo na jogada quando cabeceou, a zaga rebateu e Basílio completou para as redes, garantindo o título mais celebrado da história corintiana. Além do Paulistão de 1977, Vladimir também conquistou os títulos estaduais de 1979, 1982 e 1983, tornando-se tetracampeão paulista com o Timão. Ao longo das 806 partidas que disputou pelo Corinthians, Vladimir protagonizou diversos momentos inesquecíveis. Um dos mais marcantes foi a invasão corintiana no Maracanã, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, contra o Fluminense. Cerca de 70 mil torcedores da Fiel viajaram até o Rio de Janeiro para apoiar o time. Nunca vivi nada igual. Era o Corinthians se tornando um fenômeno nacional, relembra o ex-lateral. Outro capítulo memorável foi o gol de bicicleta na goleada por 10-1 sobre o Tiradentes do Piauí, do Canindé, em 1983, até hoje a maior vitória do clube na história do Campeonato Brasileiro. Vladimir também recorda com carinho o gol marcado contra o Atlético Mineiro, no Morumbi, quando driblou vários adversários antes de balançar as redes. Mas nem só de títulos e gols viveu sua trajetória. Vladimir era símbolo de entrega. Muitas vezes entrou em campo com febre alta, tornozelo torcido ou costela quebrada, recusando-se a deixar o time sem seu lateral de confiança. O Corinthians era a minha vida. Eu sentia que precisava estar lá, afirmou certa vez. Em 1982, Vladimir deu um passo além da bola. Tornou-se um dos principais líderes do movimento Democracia Corintiana, ao lado de Sócrates, Casagrande e Zenon. Em meio à ditadura militar, os jogadores decidiram que todas as decisões do clube, escalações, contratações e concentrações, seriam tomadas por voto. O movimento não só renovou o ambiente interno, mas também se transformou em um símbolo político e social do Brasil, pregando liberdade, igualdade e responsabilidade coletiva. Vladimir, com sua postura firme e voz ponderada, foi uma das colunas morais do projeto.
Em 1985, após a dissolução da democracia corintiana, Vladimir deixou o clube por empréstimo e passou pela Ponte Preta e Santo André na temporada de 1986, retornou para o Corinthians em 1987, mas sem o mesmo espaço de antes, deixou o clube mais uma vez. Passou por Cruzeiro e Santos em 1988 e São Caetano e Central Brasileira de Cotia, onde encerrou a carreira em 1991. Mesmo jogando por outros times, seu coração sempre permaneceu no Parque São Jorge. Vladimir é lembrado não apenas como o maior lateral esquerdo da história do Corinthians, mas como um exemplo de caráter, consciência social e fidelidade ao clube. Pela seleção brasileira, disputou 7 jogos, participando das eliminatórias para a Copa de 1978 e da Copa América de 1983, na qual conquistou o vice-campeonato. Depois de pendurar as chuteiras, Vladimir continuou atuando em causas ligadas ao esporte e à sociedade. Foi presidente do Sindicato dos Atletas, secretário de Esportes de São Sebastião e chegou a disputar eleições para vereador em São Paulo. Hoje, vive em São Paulo e segue envolvido com o futebol, jogando em times de veteranos do Corinthians e também acompanhou a carreira do filho Gabriel, também lateral, que jogou por clubes como São Paulo, Fluminense, Grêmio e Internacional. Com 806 jogos, 34 gols, 4 títulos paulistas e uma vida dedicada ao clube, Vladimir é muito mais que um ex-jogador, é patrimônio vivo do Corinthians. Seu nome é lembrado com respeito e emoção por gerações de torcedores que viram nele o retrato da lealdade, da luta e da paixão corintiana. Fica aqui a nossa homenagem ao grande lateral, Vladimir. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!